que a gente vá para a nossa aula, desejo que você se inscreva no nosso canal Infavox, dê um gostei, clique no sininho para nossas novidades, certo? Diagonais de um polígono. Então, para você entender o que é uma diagonal, primeiro você tem que saber a classificação de ângulos e de polígonos, que essas aulas também tem no nosso canal Mentalvox, certo? Então vamos hoje para a nossa aula de diagonais de um determinado polígono quando ele é convexo. Você já sabe que todo segmento de reta que une dois vértices não consecutivos de um polígono é chamado de diagonal de um polígono. Então aqui eu tenho essa figura 1, 2, 3, 4, 5, que tem 5 lados, e você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 vértices, ou seja, você vai ter ângulos, certo? Aqui nessa figura. Um polígono é porque ele é fechado. Então, quando você pega o vértice e desse vértice você faz uma semi-reta, ou seja, um segmento de um ponto até outro, fazendo a divisão da figura em determinados pontos retos, você tem a diagonal do polígono, certo? Então, quando você traça segmento de reta de pontos a outros, retilíneo, então você tem a diagonal de um polígono. Nesse caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lados, em cada lado está partindo duas diagonais, certo? Mas isso vai depender de quantos lados, de qual figura você está falando, para você classificar quantas diagonais. Mas a diagonal de um polígono é quando você liga um ponto ao outro, ou seja, um vértice a outro, de forma retilínea, as bases possíveis que você pode fazer essa ligação. No polígono da figura, os segmentos A, B, B, C, C, D, D, E, D. Ou você tem os segmentos na diagonal AC, BD, CE, BE ou vice-versa, AD, DB. Todos esses segmentos, como você vai ver aí, são as diagonais. Assim devemos observar que, se quisermos traçar as diagonais a partir do vértice A, não podemos ligá-lo a 3 vértices. Então, se você quer do ponto A, você não pode ligar a 3 vértices. Como você observa aí, né? Eu só liguei de A a C e de A a D. Eu não posso fazer mais nenhuma diagonal desse vértice A, ou seja, de nenhum outro vértice, se não for duas diagonais. O segmento CA, como você vai observar aí, CA ou AC. Por exemplo, indica a mesma diagonal que o segmento AC. Se você está vindo ou está voltando, está falando da mesma diagonal. Em geral, o número de diagonais não coincide com o número de lados do polígono. A única exceção é o pentágono, como acabamos de ver. Na figura possui 5 lados e 5 diagonais. Certo? A única exceção é essa figura que você observa aí, que possui 5 lados e 5 diagonais. Mas normalmente isso não é via de regra. Então, o cálculo no diagonais de um polígono. Então você tem aqui a representação do polígono a seguir, é um octógono, ou seja, vai ser 8 lados, no qual estão traçadas todas as suas diagonais. Você observa o seguinte, você pode estar observando aqui a figura, que é o octógono, você vai observar aí, ao traçar todas as diagonais, você vai observar o seguinte, quantos vértices vai ter aqui a figura. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E você observa o seguinte, que de cada vértice vai sair uma, 2, 3, 4, 5 diagonais. Então, numa figura como essa, já está difícil você traçar todas as diagonais. Imagine uma figura que tem mais lados. Então, cada vez que vai aumentando os lados,
aumenta-se a dificuldade de você seria capaz de contar quantas diagonais tem um octógono? Traçar uma a uma ou cortar diagonais de um polígono é o processo trabalhoso, principalmente, né, quando você já observou aqui na figura, que quando você vai traçar essas diagonais, fica difícil de você traçar. Isso quando a figura tem 8 lados. Imagine se tiver 20 lados, 30 lados e assim sucessivamente. Então, a forma de você estar calculando aí a diagonal de um determinado polígono fica complicado se você fizer ao contar um a um. Então, note que um polígono qualquer de n lados, ou seja, o n é um número qualquer de lado, ou um n é um número qualquer de vértices. Pode ser 10, 20, isso aí é variante. De qualquer vértice do polígono, partem diagonais para todos os vértices, menos para 3 deles, ele mesmo e os vértices consecutivos. Então, você vai observar o seguinte. Na primeira figura que a gente apresentou aqui, vai partir um deles menos os consecutivos dos lados, né? Os consecutivos dos lados. Ele mesmo, porque não pode receber diagonal, o próprio vértice, e nem usar os consecutivos. Portanto, a regra é n, que é o número de lado qualquer que ele vai dar, menos 3 diagonais. Como a gente vai ver, como n são os vértices, e cada um parte de n menos 3 diagonais, um total de diagonais seria. Então, vem formar a regra, que é o número de lado, que é n, vezes n menos 3. Mas dessa forma, estaríamos contando cada diagonal 2 vezes. Lembrando, né, como AC e CA é o mesmo, é diagonal, então não é contado. E D, como ele chama, né, diagonal. Então, para a gente calcular quantas diagonais possui determinada figura, então você vai calcular por essa forma, sem você perder tempo estar traçando uma por uma ou estar contando quantas diagonais vai possuir em determinada figura. Então, D de diagonal igual n número de lados, n menos 3 dividido para 2. Vamos para o nosso exemplo. Quantas diagonais possui um decágono? Então, você já sabe que um decágono vai possuir 10 lados. Então, o nzinho da fórmula é 10. Diagonal igual a n vezes n menos 3 dividido para 2. Como é um decágono, então onde tiver o n, que é o número de lados, vai substituir, né, pelo valor, no caso aqui é 10. Então, n10 menos 3 dividido para 2. 10 menos 3, 7. 7 vezes 10, ou 10 vezes 7 dá 70, dividido para 2. Então, sem que você faça no desenho, quantas diagonal vai possuir uma figura, um polígono que tem 10 de lado, um decágono, você já sabe que vai possuir 35 diagonais. O decágono vai possuir 35 diagonais, só basta que você use a forma direta, como a gente aprendeu, D de diagonal, n número de lado, n novamente menos 3, lembrando que cada figura vai possuir no mínimo 2 diagonais, como a gente viu no pentágono, que vai possuir no máximo 5, são 5 lados e 5 diagonais. Não pode receber nem o próprio vértice e nem os seus consecutivos. Por isso que é menos 3 e divide para 2, porque é a metade. Essa foi a nossa aula. Como você traça diagonais ou como você conta diagonais de um determinado polígono. Espero ter ajudado e até a nossa próxima.